A perícia feita no ex-presidente Jair Bolsonaro descartou a necessidade de levá-lo ao hospital neste momento e disse que ele pode permanecer na Papudinha. Mas tem um ponto que chamou a atenção: a possibilidade de morte súbita. A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um laudo que mostra que o ex-presidente apresenta sinais e sintomas neurológicos com um potencial aumento de risco de novos episódios de queda, o que demanda uma investigação diagnóstica complementar. Em um dos trechos publicados pelo R7, o portal da Record, há uma pergunta sobre esses cuidados. Abre aspas. A não observância das medidas médicas descritas pode acarretar risco de complicações graves como pneumonia aspirativa, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano ou morte súbita. Fecha aspas. E a resposta foi sim. A PF também aponta a necessidade de monitoramento clínico diário, controle rigoroso da pressão arterial, hidratação adequada, administração regular de múltiplos fármacos, acesso rápido a exames laboratoriais e de imagem, além da possibilidade de atendimento médico imediato em eventuais intercorrências. Quando eu fico observando esse, vamos dizer assim, esse diagnóstico, aí como é que esses caras, eles dizem que não existe a possibilidade, descartam a necessidade de levar Bolsonaro a um hospital neste momento, dizendo que o cara precisando de todos esses cuidados médicos, com a possibilidade de um AVC ou de uma morte súbita, e aí eles afirmam que ele pode permanecer na Papudinha. É a medicina cubana, porque enquanto o mundo todinho caminha para a medicina com imagens, ou seja, baseado em radiografias, tomografias, cintilografias, ultrassonografia, tudo, vão 3 pessoas lá, 3 médicos, sem maquinário nenhum, Amando Alexandre Moraes, e dão um laudo visual lá do que eles acham. É só um laudo. Mas é isso, porque ele não tem como não afirmar que Bolsonaro tem um problema gástrico gigante, que ele não tem como. Mas eles dizem, não, mas mesmo assim, vamos deixar ele aqui. Medicina cubana. Vinati, só uma observação, você estava ausente, é o seguinte, um dos trechos, uma matéria do R7, o portal da Record, diz o seguinte, que eu vou repetir aqui a notícia para você comentar com mais propriedade. A perícia feita no ex-presidente Jair Bolsonaro descartou a necessidade de levá-lo ao hospital neste momento e disse que ele pode permanecer na Papudinha. Mas a Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um laudo que mostra que o ex-presidente apresenta sinais e sintomas neurológicos com potencial aumento de risco de novos episódios de queda, o que demanda investigação diagnóstica complementar. Em um dos trechos, publicado inclusive no portal R7, há uma pergunta sobre esses cuidados. Aí as aspas são o seguinte: a não observância de medidas médicas descritas pode acarretar em risco de complicações graves, como pneumonia, insuficiência respiratória, AVC, insuficiência renal, quedas com traumatismo craniano ou morte súbita? É uma pergunta. E a resposta foi sim. Eu acho não. O presidente, como qualquer outro custodiado, é responsabilidade do Estado. Se a PF produziu um material que indica que sob a responsabilidade, sob a custódia do Estado, ele está nessas condições, a pergunta que se tem que fazer para evitar que esses quadros todos aqui venham a se configurar, o melhor cenário a manter o ex-presidente é onde? Na minha avaliação, numa prisão domiciliar, onde ele poderia dispor de cuidados médicos mais imediatos, a não ser que instalem a rede DOR dentro da Papudinha. E isso, por um lado. Por outro, não faz sentido que um ex-presidente tenha ido para prisão domiciliar por questões médicas. O Collor, não foi? Collor foi para prisão domiciliar por questões até contraditoriamente médicas. Porque ele disse que não tinha nada. Ele disse que não tinha nada, depois da defesa disse que tinha. Assim,
eu sou um defensor das regras. As regras que valem atualmente por questão médica para Collor deveriam ser aplicadas ao Bolsonaro, até pelo fato de também ser um ex-presidente. Sem falar que o fato de estar em uma prisão domiciliar, por si só, iria tornar o quadro de saúde do ex-presidente melhor, porque ele estaria preso, mas estaria em casa. Não faz sentido manter essa prisão na Papudinha com o que a PF está contando aí. Mas é justamente o contraditório de Narta, é isso. Porque os 3 peritos dizem que ele também ele não precisa de cuidados hospitalares e pode ficar onde está. E aí o que é que eles recomendaram, Enio? Eles recomendaram botar aqueles corrimão no banheiro. Não tem aqueles apoiador que tem banheiro de idoso, né? No box também para ele se apoiar. Eles falaram de um monitoramento, né? Sabe o que é que eles deram a ideia, Enio? Botar uma campainha. Uma campainha para Bolsonaro ficar com a campainha, para caso ele passe mal, ele aperta a campainha e aí vem o socorro médico. Mas se ele cair, desmaiar e não der tempo de apertar a campainha. Mas eu tô falando do paradoxo. Mas a pergunta que eu queria deixar aqui, uma provocação para vocês. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro, na Papudinha, corre todos esses riscos aí, né? E é como ele disse que ele tem que tomar, nesse diagnóstico aí, pelo menos na matéria que disse que ele tem que ter um acompanhamento, que ele toma vários remédios durante o dia e tal. Ele numa eventual prisão domiciliar, vamos imaginar o seguinte cenário, numa prisão domiciliar, né? Se ele leva uma queda, se ele tem algum tipo de problema de intercorrência, gente, eu só estou conjecturando aqui, um AVC. Ele tem esposa em casa. Ou mesmo, mas é exatamente isso. Só pra gente entender, se acontece isso com ele na Papudinha, a reação vai ser uma. Se acontecer dentro de casa, isso pode ser mitigado? Mais rapidamente. Mitigado, eu digo, em relação à população, em relação à opinião pública. As pessoas morrem em casa, Enio. Assim, eu sei, então, as pessoas podem morrer em casa. É exatamente isso que eu estou dizendo. Né? E lá, porque a questão toda é o seguinte. Gente, eu não estou querendo que aconteça nada com o presidente, sabe? Não. Eu só estou criando aqui um cenário que, assim, ele está numa prisão. Com esses riscos. Todos esses riscos aí. Será que ele, com todos esses riscos, em casa, uma eventual intercorrência, isso seria mitigado perante a opinião pública, perante a imprensa, enfim? Sabe como é que isso também poderia ser mitigado? Botar Collor no presídio. Você tá entendendo? Por quê? Sim. Porque são situações, e eu acho que qualquer pessoa em sã consciência prefere ter a saúde de Collor do que a saúde de Bolsonaro. Qualquer pessoa em sã consciência prefere ter a saúde de Collor, e a questão são duas coisas iguais, 2 ex-presidentes, os 2 condenados por crimes, em regime fechado, e um tá na beira-mar, uma das praias mais bonitas do Brasil, lá em Maceió, e o outro está da Papudinha. É só essa história que tem. Por que esse duplo padrão para o mesmo caso? A outra situação é o seguinte: em um mundo que você só faz laudar, tudo que é exame tem lá de imagens, se ignora todas essas imagens, porque eu acredito que qualquer imagem do endoscopia, eu sei lá, eu não sei nem o nome do exame, mas qualquer coisa que se passa aqui no bucho de Jair Bolsonaro, deve ver que o sistema digestivo dele é todo errado, porque é todo... Tem uns ouvintes aqui, viu, Gustavo e Dinarte, estão dizendo assim, os crimes foram diferentes. O de Collor foi corrupção, né? Corrupção passiva, e o de Bolsonaro foi, enfim, uma série de... Mas o regime embora os crimes tenham sido diferentes, a execução penal deve ser tratada da mesma forma para todos. Por exemplo, o Roger Abdelmaci cometeu crimes bárbaros, e ganhou o direito de prisão domiciliar por causa da saúde. Aqui,
depois do trânsito em julgado, não importa mais que tipo de crime foi. O que importa é a execução penal. E está evidente, pelo que a PF demonstra, que o quadro do ex-presidente inspira cuidados. Porque a sensação que tenho é que, assim, não basta Bolsonaro estar preso, não basta Bolsonaro estar fora da política, não basta Bolsonaro estar debilitado. O que se espera é um cadáver. Infelizmente, é isso. Porque Olha, hoje está esperando o quê?